Olá! Uma nova lei do imposto de renda está prestes a mudar as regras do jogo para quem investe focado em dividendos aqui no Brasil. A mudança é significativa, principalmente para os grandes patrimônios. Nesta análise, a gente vai decifrar os pontos-chave dessa legislação para que se possa entender não só o que muda, mas o mais importante, como se preparar. E para ter uma ideia da dimensão disso, basta olhar essa citação. O que está em jogo não é um simples ajuste de alíquota. É, de fato, uma redefinição das estratégias de construção de patrimônio e geração de renda passiva no país. É uma nova era fiscal que se inicia. Para organizar o nosso raciocínio, o roteiro vai ser o seguinte: a gente começa entendendo essa nova era fiscal, depois mergulha nas novas regras do jogo, avalia o impacto prático disso na carteira, discute estratégias de adaptação e, no final, responde algumas das dúvidas mais comuns. Um guia bem completo e direto ao ponto. Então vamos lá. Seção 2. As novas regras do jogo. O que na prática realmente mudou para quem investe? É aqui que a gente detalha os pilares da mudança que afetam diretamente o tratamento dos dividendos a partir de agora. Bom, o ponto central, o coração da mudança, é este aqui: o fim da isenção total de imposto de renda sobre os dividendos recebidos por quem tem um patrimônio superior a 20 milhões de reais em ações e fundos imobiliários. Aquela isenção que antes era uma regra geral, agora passa a ter um teto bem claro. E para quem está acima desse teto, a tributação não é uma alíquota única. O ponto-chave é entender esta nova tabela, que é progressiva. A alíquota começa em 15% para patrimônios entre 20 e 40 milhões, sobe para 20% na faixa até 60 milhões e chega a 22% para quem tem mais que isso, ou seja, cada faixa é afetada de uma forma diferente. Certo, com as regras na mesa, a pergunta que todo mundo faz é: qual é o efeito prático disso nos rendimentos? É o que vamos ver agora. Vamos traduzir essas alíquotas em impacto real na rentabilidade líquida dos investimentos. E a primeira coisa a notar é que o impacto não é igual para todo mundo. Para o pequeno e médio investidor com patrimônio abaixo dos 20 milhões, a notícia é boa, nada muda, a isenção está mantida. Agora, para o investidor de alto patrimônio, o cenário é bem diferente. O replanejamento da carteira se torna crucial porque o retorno líquido dos dividendos vai sim ser reduzido. Mas o quão reduzido? Como essa redução se materializa nos números? Essa é a pergunta-chave para quem vai precisar reavaliar a estratégia e entender o que o dividend yield, ou seja, o retorno com dividendos, vai representar de fato no bolso. E essa tabela aqui, ela ilustra o efeito de forma muito clara. Pense num dividend yield bruto de 8%. Para quem está isento, ele continua sendo 8% líquido. Mas, para quem entra na primeira faixa, com a alíquota de 15%, esse mesmo rendimento já cai para 6,8%. Na faixa de 20%, vai para 6,4%. E para quem está acima de 60 milhões, o rendimento líquido se torna 6,24%. A diferença é bem substancial. Diante desse novo cenário, então, não dá para ficar parado. É preciso agir. Vamos analisar agora quais são os movimentos e as estratégias inteligentes para se adaptar a essa nova realidade fiscal e, claro, proteger a rentabilidade da carteira. A primeira frente de ação, sem dúvida, é a alocação em ações. Aquelas empresas tradicionais, conhecidas como vacas leiteiras, por distribuírem altos dividendos, podem perder um pouco da sua atratividade. O foco talvez se desloque para empresas que reinvestem mais os lucros para crescer, buscando valorização do capital e até mesmo para as small caps, que têm um potencial de crescimento maior. Nos fundos de investimento imobiliário, a lógica é bem parecida. Vai ser preciso uma análise mais cuidadosa, distinguindo, por exemplo, os FIIs de renda, que vivem de aluguéis, dos FIIs de desenvolvimento, que lucram com a venda de imóveis. Os rendimentos podem ter tratamentos diferentes, o que torna o acompanhamento da gestão do fundo ainda mais importante. E claro, a diversificação ganha um novo peso. É hora de olhar para outras classes de ativos. As debêntures incentivadas, por exemplo, mantêm sua isenção de imposto e se tornam relativamente mais atraentes. Além delas, ETFs de renda fixa e, para os patrimônios mais elevados, a estruturação de fundos exclusivos também aparecem como alternativas para uma melhor otimização fiscal. Seção 5. Perguntas e respostas. Toda grande mudança naturalmente gera dúvidas. Para trazer ainda mais clareza, vamos agora abordar de forma direta algumas das perguntas mais frequentes que surgiram sobre essa nova lei. A primeira grande preocupação de muita gente: o que acontece com os investimentos que já estão na carteira? Haverá alguma cobrança sobre o passado? A resposta aqui é um sonoro não.
A regra é clara e vale daqui para frente. A tributação incide apenas sobre os dividendos distribuídos depois que a lei entrar em vigor. Não existe efeito retroativo sobre o patrimônio já construído. Outra questão delicada que sempre aparece é sobre a possibilidade de encontrar brechas ou alguma forma de evitar o novo imposto. E aqui o alerta é fundamental. Muito cuidado. Estratégias de planejamento tributário muito agressivas podem ser vistas como elisão fiscal e trazer riscos sérios no futuro. A recomendação é sempre uma só: buscar a orientação de um especialista qualificado para analisar cada caso individualmente. E quando tudo isso começa a valer, anote as datas. A lei entra em vigência em 1º de janeiro de 2024. A primeira declaração de imposto de renda, com as novas regras, será feita em 2025, referente a este ano base. Isso significa que há um período de 12 meses para se adequar e planejar. Para resumir, o que fazer agora? Primeiro passo: calcule o valor exato do patrimônio em ações e FIIs para saber em qual faixa de tributação se encaixa. Segundo, consulte um profissional de confiança, seja um contador ou planejador financeiro. Terceiro, revise a estratégia de alocação de ativos. E por último, mas não menos importante, mantenha a calma e a disciplina. Mudanças fazem parte do mercado. E a gente termina com essa reflexão. As regras do jogo mudaram, é verdade. Mas os fundamentos de um bom investimento, focar em empresas sólidas, ter uma boa gestão e disciplina, continuam os mesmos. A questão que fica é: a estratégia de investimentos que se tem hoje está adaptada para essa nova realidade? A preparação começa agora.